Esse é o quadro Nós Comunica do Nós a Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos, produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no @nosanutrição, nós com Z, e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora pro episódio? Seguimos agora com a nutricionista Alessandra Bear. Oi, pessoal! Para o Nós Comunica de hoje, eu trouxe um assunto que, na verdade, é uma indagação, uma pergunta. E eu queria começar questionando vocês. O questionamento é o seguinte, né? O sofrimento com o corpo, afinal, é um sofrimento genuíno ou não passa de uma futilidade? E aqui, com o sofrimento do corpo, eu me refiro à insatisfação com a imagem corporal. O sofrimento que as questões corporais nos trazem, que muitas vezes ocupam tanto do nosso tempo, né, dos nossos pensamentos. Sofrimento que muitas vezes faz com que a gente tenha comportamentos nada saudáveis, né, do que diz respeito a cuidado com o corpo, à saúde. Vocês já devem, eu acho que pelo menos uma vez na vida, ter tido algum pensamento do tipo assim, ó: tanta gente passando fome e eu aqui preocupada em não engordar. Ou então, tanta gente com problemas maiores e eu triste pelo formato do meu corpo. Ou até alguns anos atrás, né, lá no início da pandemia, em 2020, quando a gente via tanto sofrimento, a gente via pessoas morrendo, a gente via pessoas perdendo outras pessoas que amavam, né? E talvez alguns de vocês, preocupada com o fato de estar ganhando peso, né? E usando a comida como um manejo da ansiedade. E diante de todo o sofrimento que a gente vê diariamente, se preocupar com o peso, com o corpo, com calorias, aos olhos de quem não passa por isso, pode parecer futilidade. Nessa época da pandemia, né, eu lembro de escutar muito isso de pacientes. E daí a gente já entra num julgamento das nossas próprias preocupações, né, do nosso próprio sofrimento. A gente começa já a se sentir errada por estar sofrendo por uma coisa e não outra, né, como se aquilo que a gente estivesse sentindo fosse errado. E aqui eu enfatizo o aos olhos de quem não passa por isso. Ou talvez não, nem que não passe por isso, mas que não estude isso ou que não esteja ligado a esses assuntos. E eu vou explicar por quê. O sofrimento do corpo, ele é real, ele é genuíno, ele é válido e ele é bem sofrido. Sabe por quê? Porque o sofrimento com o corpo, ele não diz respeito apenas ao corpo. Ele diz respeito a um monte de coisa que a gente vive, que a gente vê, que a gente sente. Então ele é realmente muito sofrido. A gente sabe, né, que na sociedade que a gente vive, para alguém, principalmente se for mulher, para nós sermos consideradas uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem valor, uma pessoa bonita, uma pessoa digna de respeito, digna de amor, essa pessoa precisa ser magra. Ela precisa ter um corpo que segue determinado padrão, né? E a gente sabe bem qual é esse padrão. Então, o desejo e a busca por esse corpo está escondendo o que exatamente, né? Alguém que me diz que precisa desesperadamente perder peso, o que na verdade ela está me dizendo? O que ela está tentando me sinalizar? O que eu escuto quando uma pessoa me diz isso é, na verdade, mais ou menos o seguinte, né? Eu quero me sentir digna de ser amada. Eu quero ser merecedora de respeito. Eu quero me sentir desejada. Eu quero acreditar que eu tenho valor como pessoa. E eu quero que me olhem como eu sou, e não apenas como um corpo. Vejam, né, como é importante, como é profundo tudo isso, e como não diz respeito apenas ao corpo, né? E se a pergunta inicial tivesse sido essa? Se no início, né, ao invés de ter falado sobre o sofrimento do corpo, eu tivesse perguntado assim, ó: querer se sentir amada e respeitada é algo genuíno ou é uma futilidade? Será que alguém teria questionado? Será que alguém teria dito não, é uma futilidade? Porque realmente tem gente passando fome, tem gente com problemas de saúde gravíssimos e tu aí só querendo ser respeitada. Será que alguém falaria isso? Outro dia eu estava escutando um podcast, agora não vou nem me recordar de quem é ou de onde era, mas era sobre autoestima e eles estavam conversando sobre o seguinte assunto, né? Eles estavam retomando uma história de uma vez que a Gisele Bündchen foi traída, né? Que o parceiro dela traiu ela. E aí que questionaram o seguinte, né? Na época, falaram assim: se até a Gisele Bündchen passa por isso, o que sobra para mim? Né? E a reflexão era justamente essa, né? Ao que a gente está resumindo a pessoa?
né? A Gisele Bündchen não merece ser traída, por quê? Porque ela é bonita, porque ela é magra, porque ela é rica, né? E será que é por isso que ela não merece ser traída? Será que só as pessoas magras, bonitas, ricas e, enfim, né, que seguem esse padrão não merecem ser traídas ou merecem respeito, que são dignas de ser amadas, que são dignas de ser respeitadas, e as outras pessoas não, né? Então, esse padrão ou esse pensamento, ele é bem sutil, né? E ele está nos detalhes. Talvez quem escute isso, né, de essa reflexão sobre a Gisele Bündchen, quando alguém fala assim, né, tá, o que sobra para mim se ela foi, né, o que sobra para mim que não sou assim que nem ela? Talvez a pessoa não veja problema nessa fala, né, nesse diálogo. Mas a gente consegue ver agora tudo que ele esconde, né? Eu, Alessandra, entendi muito cedo que ter um corpo magro era algo importante para aquelas pessoas que eu amava. Aprendi bem mais cedo do que eu gostaria de ter aprendido. Isso não é uma coisa que a gente gostaria de aprender, né? Se a gente pudesse, a gente não aprenderia isso. Isso, na verdade, nem existiria, né? Mas eu aprendi muito cedo que se eu tivesse um corpo menor, eu seria motivo de orgulho, eu receberia mais atenção, eu atingiria as expectativas das pessoas, eu seria vista, eu receberia, né, esse olhar que eu tanto buscava. E para uma criança com o cérebro ainda em desenvolvimento, é muito fácil, né, a gente fazer associação. Quando eu tô magra, gostam de mim, e quando eu engordo, eu sou uma decepção para os outros. E aí, durante muitos anos, essa foi a minha forma de buscar amor e respeito. Enquanto eu mesma, né, não era capaz de me amar e me respeitar, caso eu não tivesse com um corpo considerado aceitável, talvez quando criança, pelos critérios que eu mesma criei, né, quando eu engordava eu não era digna de nada. Eu era uma vergonha, um fracasso, alguém sem moral, moral nenhuma para nada, né, alguém que não merecia nada de bom na vida. E daí eu pergunto, né, alguém diria para essa criança, para ela parar de besteira? Para ela se preocupar com outras coisas, talvez ir brincar, né? Qualquer outra coisa que não seja se preocupar com essas questões, que tudo isso é bobagem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que na verdade o corpo dela não importa, né? Que tudo que ela sente é coisa da cabeça dela. Será que alguém teria coragem de dizer para essa criança tudo isso? E ok, talvez você esteja pensando agora que na verdade o corpo não importa, né, que o tamanho do corpo não é algo importante e de fato, né, com quem a gente ama não é algo importante, né? Ninguém deixa de ser quem é por causa do corpo. A gente não deixa de ser a gente mesmo quando ganha ou quando perde peso. Mas na verdade isso importa, né? Porque nos sinalizam isso todo o tempo. E o que eu quero dizer com isso, né? É que o sofrimento é válido. Sofrer com essas questões é válido. Sofrer com qualquer coisa é válido. Não existe sofrimento certo ou sofrimento errado. Então, se você sofre com essas questões ou com qualquer outra questão, você tem motivo para isso. O sofrimento a gente não julga, né? A gente acolhe. Saindo um pouquinho do papel Alessandra ser humano e entrando no papel Alessandra nutricionista, como se a gente pudesse, né, separar uma coisa da outra, eu imagino que vocês estejam se perguntando. Olha, eu sempre tentando adivinhar o que vocês estão, né, pensando enquanto eu falo. Mas eu imagino que vocês estejam se perguntando, né? Como que a gente trata, então, essas questões no aconselhamento nutricional? E se cabe ao nutricionista também, né, tratar essas questões ou só ao psicólogo? Porque, né, a gente viu que são questões bem complexas, que envolvem um monte de coisa, que vem lá da infância. Então, como é que o nutricionista tem a ver com isso, né? E aí eu já digo antes, né, que isso é assunto para outro episódio, porque a gente ainda tem bastante coisa para conversar. Mas eu queria adiantar uma coisa, que é que perder peso ou se aproximar do padrão não é suficiente para parar de sentir essas coisas, né? Não é suficiente para a gente parar de sofrer. E talvez você esteja se lembrando agora de momentos de que isso aconteceu, né? De que você perdeu peso ou estava com um corpo mais próximo do aceitável pela sociedade e que essas questões seguiram aí contigo. Era essa a reflexão que eu queria trazer hoje para cá. E digo agora, né, se no início dessa conversa, por acaso, alguém de vocês respondeu que o sofrimento com o corpo era, assim, na verdade, uma futilidade, porque tem gente passando por coisas bem piores, eu espero que essa reflexão tenha ajudado a pensar um pouquinho sobre o assunto. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica.
Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.